Olá, seja bem-vindo ao Pode Saber, esse podcast que foi feito pela família Saber com muito carinho. Eu me chamo Silas Fernandes e hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo e meu irmão, professor Rodrigo Souza. Tudo bem com você, meu irmão? Boa tarde, meu irmão, professor querido do nosso Colégio Saber, Silas Fernandes. É um prazer estar aqui no Pode Saber e vamos bater papo, falar um pouco sobre saúde, educação física, esporte, disciplina e tudo que envolve essa minha vida, essa minha rotina de professor, atleta e tudo mais. Que legal, Souza. Eu gosto de falar sempre que eu quero conhecer você além aqui da escola que os alunos conhecem, porque você é uma pessoa grandiosa, que tem um coração gigante. E eu gostaria de saber quem é o Rodrigo Souza, além da sala de aula. Quem é essa pessoa que leva o esporte além da sala, além das quadras, no caso? Silas, o Souza, professor, atleta, amador que muita gente conhece, antes de ser o Souza, ele é o Rodrigo, filho da Sandra e do Silvano, que eu tenho em memórias e estão sempre comigo. E é por eles que eu continuo nessa batalha, nessa vida, buscando os meus sonhos e objetivos, sempre com as bênçãos dele. Eu sou um homem de 47 anos, casado há mais de 20 anos com a mesma mulher, minha namoradinha de rua, meu primeiro amor, com uma filha de 14 para 15 anos. Isso é a minha base, é o meu grande dever e o meu grande amor. É por elas que eu corro e é por elas que eu faço. Eu costumo dizer que nenhum troféu valerá mais do que o amor, o carinho, a gratidão das minhas meninas, esposa e filha. Então eu coloco isso como prioridade para não se iludir com os pódios nas provas, nas corridas, com as conquistas. Então eu sempre mantenho meu pé no chão e peço isso para minha esposa, Dani, te amo, amor, um beijo, para que ela me coloque de fato onde eu estou, onde que eu piso, quem eu sou, porque acho que tendo uma boa base, firme, sólida, os voos serão sempre mais altos. Então eu sou esse cara que há mais de 25 anos dá aula de educação física, dá aula de treinamento esportivo, futebol. Hoje eu estou no ramo de corrida de rua, o esporte que mais cresce no planeta, ensinando pessoas a boa saúde, uma boa vida, sair do sedentarismo, cuidar do seu corpo, cuidar desse mundinho chamado corpo, que é onde a gente mora e é da onde a gente consegue tudo aquilo que tem como sonho e como meta. Então eu sou esse cara simples, mas cheio de atividade, cheio de sonhos e cheio de compromissos também. Que legal, é muito bonito você falando, quando você fala da família e você fala além do trabalho. Souza, eu gostaria de saber qual a importância, né, hoje do seu trabalho dentro do Colégio Saber. Porque sabemos assim que você tem um trabalho fora do colégio também, mas dentro do colégio, como funciona o seu trabalho, de que maneira você trabalha com os alunos e qual a importância dele? Se puder falar até da festa junina, que é um momento de destaque no ano dentro do colégio. Eu tenho muito carinho e respeito ao Colégio Saber, Dona Leonora, que me trouxe aqui, numa época que o antigo colégio nosso, grande no esporte, famoso na cidade, Joana d'Arc, toda a sua família, fechou as portas e a nossa coordenadora, nossa querida e amada Tirene, devo sempre a ela tudo que eu tenho como professor. Ela um dia me colocou como estagiário e cheguei a ser coordenador dela de esportes. E ela estava no colégio já trabalhando nessa transição. E ela falou para a dona do colégio: o meu professor de educação física é o Souza. E isso até me arrepia, assim, fico emocionado porque esse carinho dentre tantos profissionais bons que a gente tem na região, na cidade. E a minha história começou assim, há 11 anos atrás, já tenho 11 anos de saber, e com toda sinceridade e verdade, foi uma extensão. O que eu vivia e o que eu fazia no antigo colégio, eu continuei fazendo aqui, sendo a mesma pessoa e tendo também esse mesmo ambiente, sadio, gostoso com a equipe de trabalho, com os alunos, levando essa educação física leve, mas com disciplina e com seriedade também. Então, para mim, foi uma transição quase que natural, né? O começo é sempre desafiador, até nos conhecermos, mas hoje eu me sinto totalmente em casa. Eu tenho prazer de vir dar aula no Saber, eu levo essa camisa, eu levo esse nome, falo isso sempre para os alunos, Dona Leonora sabe disso, o amor e o carinho que eu tenho de representar o nosso colégio nos jogos e nos eventos fora do colégio, fora das nossas instalações aqui. Legal.
E agora entrando em algo, né, que está até aqui a plaquinha, que é a questão da disciplina, meu irmão. Qual a importância da disciplina, tanto na vida profissional e também na sua vida particular? De que maneira a disciplina te ajuda no dia a dia? Algo que, infelizmente, está faltando nos dias atuais, em que as pessoas, né, por estar viciadas em tecnologias, sedentarismo e tudo mais, de que maneira a questão da disciplina ela é importante para a vida das pessoas e, principalmente, ela é importante para a sua vida? Muito legal falar sobre isso. Eu ainda quero futuramente escrever um livro sobre, porque é tanta coisa que a gente pode linkar. Eu adotei essa palavra disciplina para minha vida, sempre gostei dela, mas eu confesso que de um tempo para cá que ela faz parte. Esse logo, além da Souza Assessoria, além do meu nome, que faz parte da minha marca Disciplina e Treino, foi algo pensado por mim e criado pelo meu irmão, amigo Edson, que criou essa arte. Então isso é obra nossa. E hoje eu tenho plaquinha, visto camisa, falo, então todo mundo brinca sobre a disciplina do Souza, porque eu vivo ela. E a disciplina, desde sempre a gente aprendeu na vida do atleta. Na verdade, todo ser humano deveria de fato aplicar a disciplina, porque todos nós temos disciplina. Muitos não sabem aplicá-la no dia a dia, por conta dessa vida corrida e tudo mais. Eu, por estar no esporte, lá no passado, depois de uma transição entre querer ser atleta e não ter conseguido, bati na trave, fiz todo o caminho, percorri todos os passos que as crianças, os jovens percorrem no futebol. Joguei os principais campeonatos, fui visto por muita gente, por olheiro, fui fazer peneira, joguei fora, morei em arquibancadas de estádio, passei por todo esse processo e não me tornei atleta profissional. Naquela época eu me frustrei, eu fiquei muito chateado, não queria saber de mais nada e a vida foi me recolocando através do estudo e eu fui estudar educação física. Mas depois de muito tempo já na educação física, eu comecei a entender que talvez tivesse faltado disciplina para treinar um pouco mais. Porque naquela época eu achava que eu treinava bastante. Depois de muito tempo, eu pude entender que acho que foi isso que faltou. Então eu passei como professor e como atleta amador, hoje principalmente de corrida, de provas longas, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu entendi que se eu tiver disciplina, eu vou conquistar as coisas que eu almejo. Se não, em algum momento eu vou falhar, em algum momento vai faltar algo nesse processo. Então a disciplina, ela está inserida antes do Souza atleta, no Souza pessoa. Eu uso a disciplina para coisas simples do dia a dia. Por exemplo, acordar todos os dias às 4h30 da manhã. Cansado ou disposto, dormindo 5, 6, 7 horas ou 3, 4 horas. Eu acordo todos os dias às 4h30 para poder treinar às 5, às 5h30, Silas. Isso é disciplina, porque muitas vezes o corpo e a mente querem descansar mais. Eu também sei fazer esse descanso, mas ao levantar todos esses dias e treinar em momentos que às vezes o corpo não queria, isso é disciplina. Disciplina é fazer aquilo que a gente muitas vezes não quer fazer. Porque senão é só prazer, né? Quando a gente quer fazer, quando a gente quer correr, quando a gente quer jogar um futebol, isso é um prazer momentâneo. Agora, treinar todos os dias, mesmo quando a gente não está afim, isso chama-se disciplina. E eu levo isso para todos que estão ao meu redor, alunos, amigos, familiares e pessoas que me cercam. Que legal. Você acredita que nesse momento, aos 47 anos, você está vivendo o seu melhor momento, a sua melhor fase como atleta, né, de corrida no momento, assim, com esses troféus, com todas essas conquistas, com esses pódios? Você acredita que a disciplina te ajudou e está te ajudando nesse momento? Muito legal falar sobre isso, porque nós já conversamos sobre esse assunto e eu falei para você afirmando que eu estava no meu melhor momento, físico e mental. Hoje casado, há muito tempo e vivendo um grande amor até hoje com a minha esposa, minha filha completando 15 anos, a gente preparando a festa, e eu indo para provas, competindo, correndo com pessoas com mais idade, mas muitos com menos idade, como foi a última prova, eu fiquei no top 10, entre os 10 da prova. Tinham eu e mais 2 só, de 45 mais. Os demais eram todos jovens de 20 e 30 anos. E você conseguir performar de igual para igual com essa rapaziada mais nova, isso me dá a condição que estou no caminho certo, mas isso também se dá por conta dessa disciplina comentada e por abrir mão e ter que fazer muitas coisas para que essa performance, esse nível chegue e aconteça.
Não basta só querer correr forte, competir de igual para igual com essa galera, se você não tem um preparo e uma condição. Então é fundamental, eu me sinto orgulhoso da idade que tenho, 47 anos, eu estou buscando isso. Hoje eu já vendo e falo muito sobre essa perspectiva do homem 50 a mais, continuar performando. Antigamente a gente tinha uma visão de pessoas com 50 naquela caracterização de vovô e vovó, velhinhos, com os trajes mais idosos. Hoje a população está jovem, pessoas com 50, 60 se vestem, pensam como pessoas mais jovens. E eu, de fato, estou inserido nesse grupo. Estou perto dos meus 50 anos, conseguindo ter uma mente lúcida, lidar com o jovem no dia a dia de educação física e treinar e correr cada vez melhor. Então, eu hoje posso afirmar assim que, mesmo mais velhinho no RG, eu estou cada vez mais jovem e os próprios exames me mostram isso. O último exame, Silas, legal a gente falar sobre isso, me deu uma idade funcional de 33 anos. Então são 14 anos de diferença mais jovem performando. Então eu acho que é aí que eu pareço estar me sentindo e vivendo, com 33 anos. Que legal, que legal. Você vê como que a disciplina tem ajudado no seu dia a dia e você está colhendo os frutos, né, dessa questão. Souza, dessas competições que você já disputou, tem alguma que é especial para você? Algo que você correu, que você performou ali no caso? Bom, aqui são memórias afetivas que eu tenho. Toda vez que eu olho para eles na minha sala, em casa, eu volto naquele dia. Sim. Eu já falei isso para várias pessoas, então é interessante. Cada troféu que eu olho ou que eu limpe, eles que viram e mexem, eu estou mexendo, eu consigo viver aquele dia daquela prova e separar cada um deles. Graças a Deus hoje são muitos, são vários, entre provas de corrida, provas de triatlon, que hoje eu já faço, e as provas de endurance, que são as provas mais longas, as chamadas ultramaratonas, provas de 50, 70, 80 e assim por diante, a gente quer sempre buscar mais. Aqui tem um, Silas, que é o grandão lá de trás dos mares, lá, né? Ultra BM 75K. Por incrível que pareça, foi isso mesmo. Eu fiz uma ultramaratona de 75 km aqui no nosso litoral. Quanto tempo durou? E a prova foi, eu fechei ela em 6 horas e 20, forte, porque é uma prova que naturalmente as pessoas fazem acima de 8 horas, porque a gente calcula ali 10 km por hora, então ela daria 7 a 8 horas, mas nessa performance que a gente comentou, a gente consegue a cada quilômetro ir baixando o ritmo, o pace, e o tempo total vai ficando mais curto. Mas para isso a gente tem que treinar e treinar muito. E não é fácil treinar para essas provas. Eu escolho uma por ano, dessas ultramaratonas que hoje tem na nossa região, no Brasil. E vou buscando entre correr, treinar e levar a família para viajar também. E essa prova, ela veio no momento mais difícil da minha vida, assim. Eu já tinha perdido o papai há muito tempo. O papai se foi jovem, com 57 anos, mas de uma vida de muito trabalho que nos deu tudo que a gente tinha e tudo que eu sou, com estudo, com roupa, com comida. Só que não tinha saúde. E o papai morreu cedo, aparentando ter mais idade, aos 57 anos. E ele não era nada saudável, com vícios de cigarro, bebida, drogas e tudo mais. E eu fui por outro caminho, graças a Deus, ele sempre me incentivou no futebol e eu segui. Mas nessa prova eu tinha perdido a mamãe na Covid. Sim. E eu caí. Naquele momento eu caí, senti muito, fui diagnosticado até com depressão. Sim. Sem querer aceitar, e achava que não, por ser atleta e estar sempre motivado, mas o doutor naquela ocasião me diagnosticou com depressão e eu já estava inscrito na prova. Só que por conta da pandemia a prova foi cancelada, como tudo naquele período. Sim. Enterramos a mamãe numa condição que eu não desejo para ninguém, porque não pôde ter velório, não pôde ter aquele momento final por conta do período de Covid, e eu me desesperei naquele período, sabe? Pensei até em fazer bobagem, de tirar a própria vida, mas por ter uma filha, uma esposa e uma família que dependia de mim, eu aguentei ali, mesmo não querendo. E no ano seguinte eu tinha essa prova. Por incrível que pareça, não treinando tão bem nesse processo, eu passei a correr mais. Eu treinava loucamente em Mogi. 4, 5, 6, 7 horas na madrugada, na hora do almoço, porque essa prova é longa. E foi isso que me fez dar essa condição de chegar em segundo colocado geral da prova. Algo muito forte de ser feito. Só que no meio da prova, no quilômetro 33,
eu chorei muito e tive cãibra. O corpo já vinha reclamando. E se você me perguntar por que no 33, 33 é um número muito forte na minha família. Papai sempre gostou do 33, idade de Cristo, e ele brincava, tudo tinha que ter 33. E a mamãe viveu na UTI 33 dias. E aí no dia que eu fui visitá-la, me despedi dela, foi um pedido da minha irmã, uma exigência que ela fez à equipe médica. Mamãe só está esperando o perdão do filho. Na hora que ele vier aqui, a mamãe vai, uma vez que ela não tem mais condição. A equipe médica já não tinha nos falado. E foi isso que aconteceu. Nesse dia, 33, eu fui lá, me despedi, né? Enfim, toda aquela condição. E aí a mamãe se foi naquela tarde, de sábado. E aí continuou a minha labuta de ter que treinar e fazer a prova. Fiz a prova, recuperei da cãibra no quilômetro 33, né? Tive forças para seguir, eu só falava isso. Se a mamãe aguentou lutar contra a Covid com todas as condições, por que eu não vou lutar mais alguns quilômetros para fechar a prova? Ela me deu força, eu não sei como, eu não tive mais cãibra, não chorei mais e fui até o quilômetro 75 e não sabia que eu estava tão bem a ponto de ser o vice-campeão da prova naquela ocasião. Que legal. Que história emocionante, Souza. E assim, você nem imagina, mas quantas pessoas você impactou, né? Porque eu lembro que, acho que você vai lembrar que a gente fazia aquelas rodas de conversa, né? E sobre a questão da depressão, eu também passei por ela e eu olhava para você e até então você estava sedentário e estava me procurando em algum esporte. E eu percebi o quanto o esporte pode salvar a gente, tanto fisicamente, mas também mentalmente, né? Pode transformar a nossa vida. Porque é uma história difícil, é uma história muito forte, mas que traz inspiração para muita gente. Você acredita que isso traz inspiração? Você sente isso? Eu falo com toda segurança e é esse recado, essa mensagem que eu quero e devo transmitir para todos que nos assistem e nos acompanham. O esporte, ele hoje é avaliado como uma das principais ferramentas de cura. Tanto é que o profissional de educação física hoje faz parte do Ministério da Saúde. É da área da saúde a profissão de educação física, né? Recentemente aceita pelo governo. Então hoje a gente cuida da saúde das pessoas. Isso é fantástico. Uma vez que no passado as pessoas iam ao médico e saíam com receitas de medicação, de remédios, hoje eles saem com encaminhamento para fazer atividade física, academia, corrida, pilates e tudo mais, do jovem ao idoso. Então a gente tem que se certificar de fato que encontrar o esporte, a atividade física que ela goste, que ele acredita ser do seu perfil, é fundamental. Ela vai curar problemas psíquicos como a depressão, ela vai curar problemas fisiológicos, físicos e ortopédicos do corpo físico mesmo, a obesidade, colesterol, problemas com condromalácia, com problemas de coluna. Isso hoje já está provado por estudos que funcionam. O que falta de fato é nós como cidadãos e o Brasil como nação ter esse plano de governo e a pessoa colocar atividade física dentro da sua rotina, seja ela qual for. Hoje o que eu mais ouço é que não tem tempo, que falta tempo para treinar. Sim. Mas muitas vezes quando a gente adoece, a gente na hora tem que arrumar tempo para ir ao médico. Porque naquela hora é o que você precisa, buscar o médico para ser medicado e se curar daquela condição. Atividade física é a mesma coisa. Então, uma vez que se você conseguir arrumar tempo para ir ao médico, você vai conseguir tempo para fazer 20, 30, 40 minutos de atividade física, que não precisa ser diariamente. Ela fazendo parte da sua rotina semanal, algumas vezes, ela vai te evitar todas essas complicações, ela vai poupar o seu tempo, ela vai te dar energia para progredir e prosperar mais ainda no seu trabalho, profissionalmente falando, fisicamente falando, como cidadão, né, de uma família pertencente. Só que as pessoas têm que se certificarem disso, que isso hoje tem que fazer parte, tem que estar inserido da sua rotina diária e semanal. Que legal, meu irmão. E assim, estamos chegando na parte final aqui do nosso programa, mas antes eu gostaria de perguntar para você, quem são hoje os seus principais apoiadores? As pessoas que é legal você deixar aqui, né, registrado, as empresas, que eu sei que tem bastante empresa aí que te apoia, que te ajuda, que está junto com você, que acredita no seu sonho, no seu legado. Quais são os seus principais hoje apoiadores?
Eu agradeço, Silas, comentar sobre isso, porque mesmo sendo um atleta amador, a gente tendo que dar aula e cuidar de tudo que precisa ser feito, a gente tem as nossas obrigações, assim, com provas, com compromissos, pagamentos, taxas, viagens, isso é tudo muito caro. Eu tenho duas frentes, assim, eu tenho os meus patrocinadores, que são meus alunos. Hoje o Souza tem alguns patrocinadores, que eu agradeço todos eles com todo o meu carinho e amor, que eu falo sempre isso a eles, eu sou grato a eles. Cada conquista, cada troféu desse que eu tenho, eu ofereço a eles sempre que eu finalizo uma prova. Então, essas pessoas, essas empresas, né, essas pessoas através de suas marcas, elas me patrocinam com inscrições de provas, material feito, camiseta personalizada, tenda personalizada para assessoria que eu tenho de corrida, materiais de treinamento que eu uso com eles também. Então eu tenho essas equipes, essas pessoas e suas empresas, e eu tenho alguns parceiros que a gente troca serviço e que me vestem. Então eu tenho marca de meia e de bermuda de corrida, eu tenho academia parceira comigo, eu tenho uma parceira de bonés e viseiras que eu uso, eu tenho um outro parceiro com suplementação, com uma alimentação. Eu não sou muito dessa linha, faço básico, comida de verdade, coisa simples, comer bem, né? Eu tenho um nutricionista que é meu parceiro e a gente faz troca de serviço, onde ele me cuida e conseguiu me colocar aos 47 anos nesse meu ápice, nesse meu melhor momento que você comentou. Então, essas pessoas, essas marcas hoje que estão comigo, nas minhas roupas, nas minhas postagens, e aqui eu deixo o meu agradecimento a todas elas com todo carinho. Trouxe uma mensagem que está no seu coração para os alunos e para as pessoas que te acompanham, para a sua família, para todas as pessoas que estão diariamente ali te seguindo nas redes sociais e também as pessoas, seus alunos que estão diariamente com você. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no Pode Saber, em nome de toda a equipe do Colégio Leonora, Silas, Edson, todos que fazem esse brilhante trabalho, que era um sonho nosso e hoje é concreto, tá lindo. Espero que dê muitos frutos para vocês e para todos nós que fazemos parte. Mas para você que hoje acompanha o Souza, esse Souza que às vezes muitas vezes posta mensagens diárias de reflexão, aquelas frases que eu gosto muito, eu uso aquilo para mim. Eu já ensinei muita gente que aquela reflexão diária que eu posto, ela primeiro é para mim. E aí depois eu compartilho com todos vocês. Falo para os meus alunos e para os amigos professores que compartilham o dia a dia comigo, a semana de rotina comigo, que essa palavra disciplina, ela tem que fazer parte da nossa vida. Então que você tenha disciplina para a sua rotina diária pessoal, mas também muita disciplina para o seu lado profissional, e junto você construa um melhor ser humano. Eu busco diariamente, com todos os desafios que você tem também, ser melhor a cada dia. Mas ser eu melhor. Eu não quero, eu não posso, eu não devo querer ser melhor do que ninguém, do que você, do que o outro. Eu tenho que ser melhor para mim mesmo. Sendo assim, com certeza eu vou fazer o bem aos demais, à sociedade, e vou estar servindo como cristão de alguma forma esse mundo chamado Terra. Lindo demais. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão, irmão que eu tenho de consideração, irmão que a vida me deu de fato, professores como profissão e um amor eterno aqui dentro desse coração que bate. Obrigado, eu te amo, cara. Eu também te amo e gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui. Sempre aprendemos com você, né? E antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores, né? O primeiro dele é o International School e o segundo é o Sistema SAS. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Eu te espero no próximo programa também. Um beijo e um abraço. Até mais. Tchau, tchau, gente.